A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, hoje a arte de fazer amigos começa de uma forma maravilhosa, ainda mais para você que curte, que gosta, que sabe apreciar a natureza, porque nós vamos falar sobre orquídeas. E para falar sobre orquídeas, eu estou aqui com meu amigo Roberto Kaiser, mais conhecido como Beto Kaiser, que há mais de 20 anos, eu acho, né, Roberto? 30 já, 30 e tantos, não vamos dizer lá, 30 e poucos anos. Aprendeu a apreciar e ele vai contar um pouquinho da história para vocês e como é que começou esse amor pelas plantas. Roberto, como que começou esse amor pelas plantas? E depois eu quero que você apresente esse orquidário maravilhoso falando das especiarias que você tem aqui. Tudo bem, Alexandre. Eu tenho 50 anos e meu avô, quando eu tinha uns 6 anos de idade, meu avô já era orquidófilo em Araranguá, Santa Catarina, litoral catarinense sul. E ele sempre me levava para ver as flores dele. De manhã, onde ele pendurava, que era embaixo de uma parreira de uvas, aquele cheiro das orquídeas me encantava sempre. Então ele me deu algumas mudas, eu fui cultivando, cuidando, mas sempre morriam. Acontece que a gente não tem que destacar um tempinho para poder cuidar das orquídeas. E eu estava estudando, a gente é gurizada, vai correr e vai deixando. Quem cuidava mais na realidade era a mãe. Mas depois passa o tempo, como eu já trabalhei e estou aposentado atualmente, então eu comecei a cuidar de orquídeas. Então, assim, eu tenho um tempo maior para dedicar, de colocar adubo, de cuidar. Então, tem que ter assim, um ritual para cuidar delas. Então, é muito bom isso. E essa coisa de cuidar é muito interessante, porque ele tem até um hospital aqui, vamos dizer, uma UTI para orquídeas. Porque muitas amigas, muitas senhoras deixam com ele as orquídeas que estão passando por problemas, as quais ele recupera. Como é que é isso? É um hotel e um hospital de orquídeas, porque a orquídea, se você for viajar um mês e deixar elas um mês sem água, com certeza você vai perder sua planta. Se até 15 dias ela aguenta sem água, depois não aguenta mais. Ela começa a entrar em estado de ressecamento, de desidratação e acaba morrendo. Então eu faço isso. As pessoas que vão viajar, eu cuido das orquídeas. Boto adubo, cuido delas. E quando a orquídea está morrendo mesmo, eu faço um tratamento chamado UTI. Boto um tratamento intensivo nelas com hormônios, com vitaminas, com adubo e recupero elas. Algumas não dá para recuperar mais, mas aqui eu recebo que essa parte superior aqui são várias orquídeas que estão em UTIs aqui. Outra coisa que me deixou muito, eu gostei muito de ver, porque o sistema de você molhar as orquídeas é diferente, né? Você tenta trazer elas ao habitat delas mesmo, a natureza, né? Exatamente. Você vaporiza, você fez um sistema de vaporização de água para elas se sentirem na mata mesmo. Isso, porque se você encharcar a orquídea, encher de água, ela precisa de pouquíssima água. Ela absorve a umidade do ar. E você jogar um monte de água nas raízes, nem sempre ela vai absorver, porque ela absorve a água por baixo das folhas, nos esporos chamados estômatos. Então, quando evapora a água, aí ela absorve. Então, não adianta você encher um vaso de água, que até essa água evaporar para entrar para ela, não vai dar. O que vai acontecer? Vai apodrecer as raízes e ela não conseguiu quase que tomar água. Então, eu inventei um sistema de vapor que a gente liga, que dá uma sensação de bruma, de névoa na mata, em que elas vão se alimentando. Eu gostaria que você nos apresentasse algumas espécies raras ou espécies que as pessoas às vezes nem notam, como você falou, que na natureza está cheio de orquídeas, as pessoas passam, acham que é uma plantinha e no fim é uma orquídea. Exatamente. Aqui nessa parede aqui, a gente tem várias orquídeas que são consideradas as micro-orquídeas, né? São isabélias, são prostéquias, são pleurotales, que têm esses nomes, e que as pessoas passam por elas realmente não vê que são microflores. Mas se você pegar uma lupa, uma coisa para aumentar a flor, você vai ver que ela realmente tem aquele formato de 5 sépalas, 3 pétalas, 2 sépalas e um labelo, e que é um formato de uma orquídea, que é a base de uma orquídea.
Tem uma que é carnívora que você tem aqui também, né? Eu uso uma planta carnívora aqui dentro porque às vezes entra alguns insetos e o terror das orquídeas são insetos. As borboletas principalmente colocam as larvas que viram depois as lagartas que vão escolher principalmente o broto inicial da orquídea. E a orquídea dá um broto por ano. Ela dá um broto para dar uma nova flor e dali que está desenvolvendo vai nascer uma flor. Se esse broto for prejudicado durante seu nascimento, não vai ter flor. Só no outro ano, quando vier outro broto e outra flor de novo. Você estava me mostrando aqui uma orquídea maravilhosa, vamos vir aqui para trás, que é uma orquídea que está nascendo na pedra. É uma orquídea que nós temos as orquídeas que são epífitas, que a grande maioria que nasce nas árvores, nós temos as rupícolas que vivem sobre as pedras e temos terrestres que vivem na terra, né, como as arúndinas e algumas outras que são especialmente... pode nascer na terra, porque nem todas. Um grande problema das orquídeas, inclusive as que são epífitas, que as pessoas ganham de presente, é botar terra no vaso. A terra acaba fechando os poros das raízes, mata sufocado, entope tudo e ela morre também. Por isso que a orquídea não pode ser plantada em terra. A orquídea tem que ser em substrato especial para orquídea. Outra coisa, essa daqui que tem uma... Isso aqui não é uma orquídea, né? Não, eu coloco aqui um microambiente com samambaias e bromélias, que elas se dão muito bem no mesmo ambiente da mata junto com as orquídeas. Essa ali é uma bromélia candelabro, que eu acho muito bonita, que ela vai se formando os seus talos e vai abrindo nova copa e vai ficando um candelabro. O nome dela comum é a bromélia candelabro. Aí eu tenho essa samambaia da Amazônia, tenho a renda portuguesa, tenho essa aqui que eu não sei ainda o que é, porque eu encontrei um brotinho lá em Guaratuba, coloquei aqui achando que ia dar só essa folha ali em forma de espada, tá dando essa folha maravilhosa crespa na ponta aqui. Ainda não classifiquei ela. Roberto, eu vou chamar agora os comerciais rapidinho, porque no próximo bloco você vai ver o Roberto tirando uma planta... salvando uma planta, vendo o problema dela e transportando ela para um outro vaso para recuperar a planta de uma doutora que deixou comigo aqui, uma senhora que deixou comigo, para mim recuperar a planta dela. Então você vai ter uma dica de como recuperar uma planta, como trocá-la de um vaso para o outro no próximo bloco. A gente já volta. Um abraço.